Irmãos, semana passada, nós concluímos os nossos estudos introdutórios ao estudo dos padrões de Westminster, né? Nós falamos um pouco sobre a breve história dos padrões de Westminster, nós tratamos um pouco sobre a base bíblica para a confecção de padrões confessionais, como credos, confissão de fé, bem como catecismos, e também tratamos sobre a finalidade e importância da subscrição confessional, como é importante, então, a termos esses padrões doutrinários em nosso meio. Aí falamos sobre várias finalidades, vários usos, né, dos padrões confessionais. Hoje nós começaremos agora a tratar realmente sobre o Catecismo Maior. E hoje nós estudaremos a primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster, né? E como vocês devem saber, o Catecismo Maior de Westminster tem 196 perguntas. Então é bem extenso, não é? Por isso é também chamado de Catecismo Maior, em razão da extensão de perguntas, mas também a extensão das perguntas e respostas, né? É diferente do breve catecismo, que tem 107 perguntas, e as perguntas são mais breves, bem como as respostas. Então, nós teremos uma boa caminhada aí. E, semelhantemente, irmãos, ao breve catecismo, o catecismo maior ele também tem uma divisão ou uma estrutura. Quando nós olhamos para o catecismo maior, nós vamos encontrar as 5 primeiras perguntas como 5 primeiras perguntas e respostas que vão tratar da finalidade do homem, da existência de Deus, da origem e veracidade das Escrituras Sagradas. Então, nós veremos aqui essas 5 primeiras perguntas, que são perguntas introdutórias ao padrão confessional. A partir da pergunta de número 6, nós começaremos então a ver a segunda parte do catecismo, que vai tratar sobre o que o homem deve crer acerca de Deus. E vai começar então tratando sobre Deus, o que as Escrituras revelam acerca de Deus, quem é Deus. Então, depois das 5 perguntas introdutórias, tem aí então as perguntas tratando sobre aquilo que nós devemos crer, é o indicativo. O que você deve crer acerca de Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo, sua obra da criação, redenção, providência e várias coisas relacionadas então ao nosso Deus Trino e à nossa salvação. Essa parte, que trata sobre o que o homem deve crer acerca de Deus, ela já é apontada na pergunta 5 do Catecismo Maior, porque diz assim, pergunta 5, o que as Escrituras principalmente ensinam? Resposta, as Escrituras ensinam principalmente o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. É exatamente assim que é dividido o catecismo. A pergunta 5, então, vai dizer o que o homem deve crer acerca de Deus. Então, a partir da pergunta 6 até a pergunta de número 90, vai tratar sobre o que o homem deve crer acerca de Deus. E então, também, o que Deus requer do homem, aí vai ser a partir da pergunta 91 até a pergunta de número 196, acerca do que Deus requer ou exige do homem. Então, essa seria uma divisão básica e simples do Catecismo Maior de Westminster. Nós estamos, então, aqui agora nas perguntas introdutórias e fundamentais para o estudo dos padrões e para a nossa própria vida, a nossa própria caminhada neste mundo. E essa pergunta, então, introdutória, a primeira pergunta, a pergunta número 1, ela é realmente fundamental e ela é indispensável, ela rege a nossa própria vida e nós conhecemos. Pergunta número 1, qual é o fim supremo e principal do homem? A resposta, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre ou gozá-lo para sempre, como algumas traduções colocam. Veja, isso aqui vai falar sobre por que razão ou para que nós fomos criados pelo nosso Senhor. Qual o propósito, né, da vida do homem? Nós falaremos mais sobre isto, mas uma coisa que nós devemos entender é o seguinte, é que nós, criaturas de Deus, filhos de Deus, nós fomos feitos por Deus
não para a nossa própria glória, não para a nossa própria satisfação, mas para Ele e sua glória. Isso deve ser um motivo de nossa alegria e é o verdadeiro motivo da verdadeira alegria dos filhos de Deus. Aqueles que foram comprados por um alto preço, aqueles que foram salvos por Cristo, vivem realmente com um propósito que é absolutamente diferente do propósito das pessoas que não conhecem a Cristo. Porque aqueles que não conhecem a Cristo, eles vivem com o desejo de satisfazer apenas os seus próprios interesses. Eles vivem para a glória deles mesmos. Mas nós não. Nós temos um propósito singular. E ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, que é loucura viver assim, é loucura então caminhar deste modo, na realidade trata-se do maior privilégio. Não há privilégio maior neste mundo do que viver para a glória do Senhor. Então esta pergunta ela é fundamental, encabeçando aqui ao estudo do Catecismo Maior, bem como do breve Catecismo de Westminster. Mas então, a pergunta diz o seguinte, não é? Qual é o fim? E a resposta diz o fim supremo e principal. Mas então, o que significa essa palavra, né? Fim. O que é que significa? Por que razão ela é colocada ali, tanto na pergunta como na resposta? E o que nós devemos entender é que a palavra fim significa o propósito para o qual nós fomos criados. É o propósito para o qual nós existimos. O que o homem deve buscar como sua principal felicidade e finalidade neste mundo. Então, quando ele vai dizer o fim principal do homem, ele está falando sobre o propósito para o qual eu e você fomos criados. É para isto, então, para a glória do Senhor. Nós também fomos redimidos com este propósito, para vivermos para a glória do nosso Senhor. Esta, então, será a felicidade, a alegria, o desejo, a aspiração suprema e principal de todos aqueles que conhecem ao Senhor. Todos os homens deveriam viver para a glória de Deus, até o ímpio deveria. Eles não vivem. Mas nós, então, sabemos isso e entendemos a como nós devemos viver, e essa pergunta, então, nos ensina bastante sobre isto. Então, a pergunta é, qual é o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Veja que é o fim supremo e principal. Um teólogo puritano ele vai dizer assim: todos os homens fazem de Deus seu fim principal? É a pergunta que ele faz. Então ele responde dizendo, não, nem todos fazem. Alguns fazem seu próprio prazer sensual seu fim principal, como nos ensina Filipenses capítulo 3, verso 19, cujo Deus é o seu ventre, e alguns o mundo, como Colossenses capítulo 3, verso 5, nos ensina. E então ele acrescenta, mortifique, portanto, seus membros que estão sobre a terra, a ganância, que é idolatria. Então ele vai dizer que alguns não vivem com esse fim principal, que é para a glória do Senhor, mas vivem para os seus próprios prazeres. E ainda que a Escritura ou o nosso padrão fale sobre o fim principal, isso não significa que não há outros propósitos de vida neste mundo, que não há outros objetivos, que não existem outras metas. Mas ainda que existam outros propósitos, objetivos e metas, tudo no mundo, então, deve estar subordinado ao fim supremo e principal. Nós fazemos outras coisas neste mundo, mas o nosso foco principal é a glória de Deus. Como vai comentar Thomas Vincent, ele vai comentar dizendo o seguinte: os homens não podem ter outro objetivo principal senão glorificar e desfrutar a Deus? Ele pergunta. Resposta: os homens não devem ter outro objetivo principal senão glorificar a Deus, mas podem ter objetivos subordinados. Pois, primeiro, os homens devem ser diligentes em seus chamados particulares para esse fim, para que possam sustentar a si mesmos e suas famílias, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com diligência,
para com os de fora e de nada venhais a precisar, diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 11 a 12. Segundo, os homens podem comer, beber e dormir para esse fim, para que possam nutrir e refrescar seus corpos. É lícito projetar, desejar e buscar coisas como essas em tais ações de um modo subordinado ou em posição secundária. Porém, nestas e em todas as ações, os homens devem principalmente projetar e buscar a glória de Deus. Como diz 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E terceiro, os homens podem desejar e se esforçar moderadamente pelo gozo de uma porção das coisas boas do mundo que sejam necessárias e úteis. Porém, eles devem escolher a Deus como seu bem principal e desejar o desfrute eterno dele como sua porção principal, como diz o salmista no Salmo 73, versos 24 a 26, 25 a 26, quem mais tenho eu no céu, não há outro em quem eu me compraza na terra, ainda que a carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então, o fim principal é supremo, a glória de Deus. Mas há outras coisas subordinadas a estas que nós podemos nos envolver e fazer e desfrutar para a glória dele. Por que razão, irmãos? Porque é nosso dever glorificar a Deus. Veja, o Senhor chama todo mundo a glorificar a Ele. E os salvos é que devem glorificá-lo mesmo. Os salvos glorificam o Senhor. Uma pergunta diz assim: nenhum homem pode glorificar a Deus de maneira aceitável, a menos que primeiro creia em Cristo? Qual é a resposta? A resposta é sim, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Nos diz Hebreus capítulo 11, verso do número 6. E Romanos capítulo 14, verso 23 nos diz: tudo o que não provém da fé é pecado. Então note que o ímpio, ele nunca vai poder viver uma vida que realmente agrada ao Senhor. Ainda que ele seja diligente em tudo que ele faz, ainda que ele seja um excelente funcionário, um excelente patrão, um excelente filho, um excelente pai, e faça tudo com excelência, ainda assim, o nome de Deus não é glorificado nisso. Porque ele não faz por fé. E o que não provém de fé é pecado. As suas obras não são obras que agradam o Senhor. Mas os crentes, por outro lado, fazem o que fazem e devem fazer então para a glória do seu Senhor. Mas alguém poderia perguntar, o que não significa, pastor, glorificar a Deus? Porque alguém poderia pensar o seguinte: se o catecismo me chama a glorificar a Deus, será que isso significa que eu posso fazer com que Deus seja mais glorioso? Ou tornar Deus mais glorioso? E a resposta é não. Quando você é chamado a glorificar a Deus, isso não significa que é possível fazer Deus mais glorioso do que Ele é. Por quê? Porque Deus sempre foi, sempre será glorioso. Não há a menor possibilidade de se acrescentar qualquer tipo de glória a Ele. Ele é o que é sempre. E como então diz um outro puritano numa pergunta de número 8 de um catecismo breve feito, ele vai dizer assim: o que é a glória essencial de Deus? Comentando então a pergunta de número 1, que nós estamos considerando o catecismo maior. O que é a glória essencial de Deus? Ele responde: é o que Ele é, absolutamente em si mesmo. Deus é essencialmente e absolutamente glorioso, como diz Êxodo capítulo 3, verso 14, que nós passamos há pouco: eu sou o que sou. Glória, então, manifesta nesse Senhor Deus chamado Yahvé. Ele é essencialmente glorioso. Então ele faz uma outra pergunta mais à frente, na pergunta de número 10 da resposta. Ele faz algumas perguntas e respostas baseadas na primeira pergunta do Catecismo Maior. Então ele vai dizer assim: alguma criatura pode acrescentar alguma coisa à glória essencial de Deus? E a resposta é não, pois sua glória essencial é infinita, é eterna e é imutável. Então nós somos limitados. Nossas qualidades são limitadas, mas o Senhor Deus, Ele é infinito em
todos os seus atributos. Ele é infinito em poder, Ele é infinito em sabedoria, Ele é infinito em santidade, Ele é infinito em graça, Ele é infinito também em glória. E a sua glória é eterna, nunca, jamais foi dele arrancada. E não pode também ser alterada, porque Deus é imutável. Então Ele, portanto, sempre permanecerá sendo quem Ele é. Não tem como subtrair ou tirar a glória de Deus, nem mesmo acrescentar. E a palavra, então, irmãos, nós devemos entender que isso não é pensar em atribuir mais glória a Deus, fazer Deus mais glorioso, não é o que o catecismo está nos ensinando. Mas nós somos chamados pela Escritura a vivermos para a glória de Deus. E a Escritura fala sobre isto, e alguns textos que estão no próprio catecismo nos reforçam essa verdade. Nós sabemos que nossos catecismos têm perguntas e respostas, todas fundamentadas na Escritura. E o primeiro texto que é colocado lá é Romanos, capítulo 11, verso de número 36, que diz: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, depois de o apóstolo Paulo ter contemplado o grandioso e maravilhoso plano de Deus na redenção dos homens, tanto de judeus como de gentios, e o modo assombroso, então, que ele faz a sua grandiosa obra, Paulo ele vai concluir este capítulo de número 11, fazendo uma expressão de louvor a Deus, falando acerca deste glorioso Senhor. E ele vai terminar, então, essa chamada doxologia com o versículo 20, de número 36, que vai falar sobre a glória que deve ser dada somente ao Senhor. Ao Deus que é o único Deus verdadeiramente digno de toda a glória. O Deus que é o Criador. O Deus que criou tudo pela sua vontade soberana, através da sua ação soberana e também para a sua própria glória soberana. Glória que ele não divide com absolutamente ninguém. Calvino, comentando inclusive esse verso, ele vai dizer o seguinte: o apóstolo nos mostra quão longe estamos de ser capazes de vangloriar-nos contra Deus, de algum bem que porventura seja propriamente nosso, visto que fomos criados por Deus, a partir do nada, e agora o nosso mesmo ser depende dele. Disto ele conclui: ser justo que nosso ser seja orientado para a sua glória. Quão absurdo seria que as criaturas, a quem ele formou e sustenta, possuíssem algum outro propósito que não fosse a manifestação da glória de seu Criador. Se ele nos criou, se ele nos redimiu, seria terrível, horrível viver com outro propósito, diferente do propósito que ele nos criou, que é a glória do seu próprio nome. Então, quando Paulo escreve isso, é como se ele estivesse dizendo assim, meus irmãos: a totalidade de nossas vidas precisam ser curvadas à glória de Deus. Eu não vou glorificar a Deus somente porque Ele é o meu Redentor. Eu vou glorificar a Deus em tudo, em absolutamente todas as coisas. E não sendo, irmãos, dessa maneira, a glória de Deus ela é roubada. Você não está dando a glória devida ao seu nome. Mas não somente, irmãos, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, vai tratar acerca dessa maravilha da glória do Senhor que deve ser dada a Ele todo sempre, para todo sempre, por seu povo redimido, salvo por Ele. Não somente louvamos a Deus pela gloriosa obra da redenção, nós louvamos e fazemos tudo. Aqui também até as coisas mais simples, visando o louvor do seu próprio nome. E ele vai falar sobre isto em 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 31. Texto muito conhecido. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ele está falando aqui, irmãos, sobre as coisas mais simples. Isso é interessante. Depois de o apóstolo tratar nos versos anteriores da liberdade cristã, depois dele tratar sobre os exemplos que os cristãos devem dar, não somente aos de fora da igreja, mas também aos de dentro, ele então no versículo 31 nos ensina um princípio. Qual é o princípio? O verdadeiro cristão não deve estar preocupado com o que é seu por direito, comer, beber
ou qualquer outra coisa, mas sim, através de tudo isso, com a glória de Deus. Somente. Todas as coisas, tudo que desfrutamos deve estar subordinado a essa glória que deve ser voltada para o Senhor. Então veja, nós somos chamados a glorificar a Deus até nas pequenas coisas. Você nunca pensa, né? Eu vou tomar água para a glória de Deus. Quem pensa isso? Eu vou comer para a glória de Deus. Coisa simples, não é? Mas ele está falando sobre coisas simples mesmo, o apóstolo. Fazer qualquer coisa, as coisas mais básicas nesta vida. Nada foge, nada escapa deste propósito. Então você tem que considerar seriamente, né? Puxa, eu vou fazer algo. Será que eu estou glorificando a Deus nisso que eu estou fazendo? Até mesmo no modo que nós nos relacionamos com aquilo que o Senhor nos deu para o nosso deleite nesta vida. Para a nossa subsistência, né? Para que vivamos. Água, comida são essenciais para a nossa caminhada. Mas não podemos usar de qualquer jeito. Abusar das coisas. Então, tratar como se nada fosse, ou usar, sei lá, de modo bem atravessado e bagunçado, de forma nenhuma. Isso não glorifica ao Senhor. Nós devemos nos deleitar nessas coisas, entendendo que vem das mãos do nosso Deus e que Ele exige que nós nos relacionemos com essas coisas assim, honrando o seu nome. Então, nada escapa a esta responsabilidade, viu? Tudo o que você faz deve glorificar o Senhor. Você deve glorificar então a Deus nos seus pensamentos. Ele vai exigir isso, tanto em Romanos como aqui, sustentando essa verdade da glória do Senhor em tudo, é realmente nisso. Seu pensamento deve glorificar ao Senhor. Ninguém está vendo, ninguém está vendo o que está passando na tua mente, na tua cabeça. Não tem quem consiga fazer isso, senão o Senhor. Mas você deve entender que você não está aqui para viver diante dos homens. Você vive coram Deo. Você vive diante de Deus. E você então deve se esforçar para glorificar a Deus com aquilo que você coloca na sua própria cabeça. Não somente com pensamentos, mas vivendo também para a glória dele. Fazendo tudo. Seu trabalho deve ser para a glória dele, seus estudos devem ser para a glória dele, a forma que você se relaciona com seus pais para a glória dele, a forma que você se relaciona com seus filhos para a glória dele, a forma que você se relaciona com seus patrões, com os líderes da Igreja de Cristo, a forma que você lê a palavra, a forma que você anuncia a palavra, tudo, irmão, vai envolver a glória do Senhor. Tanto a forma que você pensa, como a forma que você vive, como o modo que você fala. Então veja que a responsabilidade, que é ao mesmo tempo um grande privilégio, é por demais grande e envolve uma série de coisas na nossa própria vida. Então veja, nós somos chamados realmente a glorificá-lo. Cristo até mesmo viveu para a glória do seu Pai. Cristo caminhou aqui glorificando a Deus, o Pai. É interessante que se você olhar para o que diz a Escritura, em João capítulo 17, verso 4, o apóstolo João vai falar sobre isto. João capítulo 17, verso de número 4, ele vai dizer: Cristo, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Ele vai viver em obediência ao seu Pai, cumprindo a vontade do Pai, e deste modo ele glorifica o Pai. Então veja que se Cristo mesmo, ele viveu para a glória de Deus o Pai, quem diz, como é que nós podemos viver com um propósito diferente? Não podemos. Se nós nos abrimos a boca e falamos que somos cristãos, que conhecemos a Cristo e que seguimos os seus passos, devemos então seguir os seus passos também vivendo uma vida que honre ao nosso Senhor. Então, em primeiro lugar, nós somos chamados a glorificar o nosso Senhor. E Deus, ele nos ensina como glorificar e como nos deleitarmos e como nós podemos nos alegrar nele. Agora nós vamos voltar para o texto do Salmo de número 73, versos 24 a 26. Vai dizer o seguinte, o salmista, Salmo 73, versos 24 a 26. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O salmista, irmãos, resumidamente, ele vai nos ensinar a nós observarmos os preceitos do Senhor, as Escrituras Sagradas. Por que razão? Porque, como ele entende, nelas estão contidas os conselhos e os decretos de Deus. Na palavra está revelada a sua própria vontade.
Então ele nos convida a olharmos para a Escritura como um meio, como nós veremos mais à frente, como um meio que vai nos orientar no modo que nós devemos glorificar o Senhor. É a sua própria palavra. Então atentar e observar a Escritura, observar os conselhos de Deus é fundamental para que entendamos e saibamos o modo que nós então glorificamos o Senhor. É através da sua própria regra. Não é? Então você vai se voltar para a Escritura Sagrada, se você realmente deseja honrar o nome do seu Deus neste mundo. Ele atentava para os decretos do Senhor, mas ele não somente nos convida a atentarmos e observarmos a Escritura como um meio, então, para isso. Ele nos convida também a termos os nossos olhos voltados para a glória eterna de Deus. Pois dessa maneira, na glória, então, com o Senhor, é que nós, então, o desfrutaremos plenamente. E assim, então, quando nós caminhamos com os olhos fitos na glória do Senhor, nós glorificamos também o nosso Senhor. Deus, então, Ele quer que seus filhos estejam sempre desejosos de não só glorificar neste mundo, mas também a desfrutarem da glória desse Senhor na habitação eterna com Ele. Então, nós somos chamados a meditar, a nos lembrarmos das promessas do Senhor e seguir, então, essas promessas, e devemos desejar ardentemente estar unidos com Ele na sua glória vindoura, a glória eterna, desfrutando e gozando então da presença do nosso Senhor. Então a Escritura é essa nossa regra para nos guiar nesse mundo, nós com os pés no chão, vivendo aqui para a glória do Senhor, mas com a cabeça nos céus, com a cabeça na glória, vivendo neste mundo como verdadeiros cidadãos do reino dos céus. Então a Escritura é fundamental e indispensável para nos orientar como nós vivemos para a glória do Senhor. E esse Senhor que nos chama para glorificar o seu nome, que nos ensina como glorificar o seu nome, é também o Deus que nos guia e nos orienta tratando acerca do destino nosso. Nosso destino é realmente gozar a Deus em glória. É a nossa principal felicidade, como vai dizer Thomas Boston. Ele vai dizer, a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria do homem é que, uma vez que ele vive para a glória do Senhor, ele vai ter a graça de desfrutar do Senhor. É a nossa principal felicidade. João capítulo 17, versos 22 a 24 diz assim: Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O que é que Jesus pede aqui, irmãos? Jesus pede nessa oração que os cristãos, como igreja, primeiramente ele vai tratar que eles estejam unidos, não apenas numa unidade espiritual invisível, mas também numa unidade visível, para que o mundo veja e creia nele. E ele vai nos deixar um padrão. O padrão é a unidade que há entre o Pai e o Filho. Mas Cristo também deseja mais uma coisa. Cristo deseja que seus discípulos vejam sua glória. Mas não somente que contemplem a glória dele nos céus, mas que também desfrutem da sua glória. Experimentando aqui nesta vida um pouco, nós desfrutamos um pouco daquilo que desfrutaremos na glória eterna, por exemplo, quando nós nos reunimos aqui na casa do Senhor para adorá-lo, nós desfrutamos de um pouco daquilo que um dia desfrutaremos na eternidade. Nós desfrutamos e gozamos da presença e estando unidos com o nosso Senhor. Mas Ele deseja que realmente desfrutemos um dia plenamente. Em novos céus e nova terra onde a justiça habita. Jesus, irmãos, em todos os seus atos e obras, Ele é realmente a encarnação e revelação da glória de Deus. E nós veremos a glória de Deus na face do seu Filho. E Ele então, como um Senhor misericordioso, abundante, cheio de graça, Ele permite que desfrutemos de tão grande bênção. Vejam que privilégio. Ele não precisava fazer isto. Ele não precisava permitir que desfrutemos então destas coisas. Mas o amor de Deus revelado em Cristo é realmente abundante. Ele nos dá um propósito maravilhoso para vivermos e nos concede a bênção de desfrutarmos dele. A nós que vivemos para a glória dele.
Mas então alguém poderia perguntar assim, por que, pastor? Glorificar a Deus vem primeiro, e não gozar ou se alegrar em Deus ou desfrutar de Deus. Gerhard Voss, comentando essa afirmação feita no Catecismo Maior, ele vai comentar dizendo o seguinte: o componente mais importante do propósito da vida humana é glorificar a Deus, ao passo que alegrar-se em Deus está estritamente subordinado a glorificar a Deus. Na nossa vida religiosa, deveríamos colocar sempre ênfase maior no glorificar a Deus. Quem assim o faz, irá gozar a Deus em verdade, tanto aqui quanto no porvir. Mas quem pensa que pode gozar a Deus sem o glorificar, corre o risco de supor que Deus existe para o homem e não o homem para Deus. Enfatizar o alegrar-se em Deus, mais do que glorificar a Deus, resultará num tipo de religião falsamente mística ou emocional. Então não podemos confundir ou inverter. Aqueles que vivem para a glória do Senhor desfrutarão da sua presença. Não o contrário. Um outro comentando, um puritano comentando, ele vai dizer o seguinte: porque a glorificação de Deus é mencionada como a primeira parte do fim principal do homem e colocada antes de desfrutá-lo. Ele responde dizendo, porque como o desígnio de Deus em glorificar a si mesmo é a razão e o fundamento de seu desígnio em fazer o homem feliz em desfrutá-lo. Assim, ele faz com que nosso almejar por sua glória, como nosso objetivo principal, fosse o próprio caminho e meio de alcançarmos esse prazer, essa alegria que só pode ser encontrada nele. Então, o glorificar a Deus, ele vem encabeçando isso e esse deve ser o nosso alvo. Nós devemos desejar glorificar ao Senhor e, como consequência, então, dessa comunhão vivida, nessa vida de glória a Deus, nós, então, desfrutaremos nesta vida, bem como na vindoura. Mas qual o risco que nós corremos na nossa caminhada aqui, irmãos? Nós sabemos que esse é o nosso propósito, mas corremos um risco. E o risco que nós corremos diariamente é de vivermos para a nossa própria glória. E isso aí é terrível. E se isso de fato acontecer com o povo de Deus, você deve entender, se você procura viver para a sua glória, você deve entender que o sentido da vida foi perdido. O sentido da vida foi desfigurado. Não existe mais um sentido adequado. Teremos perdido tudo o que possuímos de mais valioso, que é viver para o Senhor e desfrutar então da presença dele. É uma ideia equivocada, viu, irmãos? Imaginar que o nosso fim supremo e principal é a nossa felicidade. Já viu gente dizendo isso aí? Você vive neste mundo para quê? O cara vai dizer assim, para minha felicidade. Você busca as coisas para quê? Para minha felicidade. Você foi criado para quê? Para buscar a minha felicidade, a minha felicidade, a minha felicidade, a minha felicidade. É só isso. É a própria glória, é o prazer deles, então é a felicidade do homem. Só que isto aí não é bíblico. E não há nada que nos diga que o propósito, fim, supremo e principal do homem é a sua própria felicidade. Nunca foi. E por que razão, irmãos, não é? Porque todas as coisas, mais uma vez, foram feitas para a glória de Deus. Essa é a resposta básica, fundamental para tudo isso. Mas veja, irmãos, se eu e você entendemos isso, se eu e você entendemos que nós fomos criados para a glória de Deus, por que razão, em muitos momentos, nós vivemos como se esse propósito não existisse? É assim que muitas vezes nós vivemos. Eu conheço isso, eu conheço a Escritura, eu conheço a pergunta, tenho memorizado na minha cabeça, mas vivo como se o Senhor não me chamasse para viver assim. Por que razão? O que é isso? Será que Deus, irmãos, ele se agradaria de seres que não o têm como o principal em suas vidas? Será que essas pessoas podem ser consideradas como filhos de Deus? Se você não vive com o propósito de glorificar o Senhor, se você não tem a glória de Deus como principal alvo de sua vida, se você não vive assim, é duvidoso que você seja realmente um filho de Deus. Importante até vasculharmos o nosso coração. Mas se vocês são filhos de Deus de fato, vocês viverão
com alegria para a glória dele, não para você mesmo. O seu desejo contínuo vai ser isto. E você não vai ver a vontade do Senhor revelada, que indica o modo que nós devemos glorificá-lo, como obrigação pesada. Poxa, o que é que a palavra diz? Puxa vida, que negócio... Você não vai pensar assim. Você não vai ver como obrigação viver para Deus. Você vai entender isso como um privilégio. Você não vai considerar aquilo como se você estivesse sendo levado a algo que não passa de um fardo. Porque não é um fardo viver para a glória do Senhor. Antes, nós vamos buscar isso com amor. Fazer a vontade dele glorificar o seu nome. Vamos fazer isso com gratidão no nosso coração. É exatamente assim que os filhos do Senhor andarão neste mundo. Porque eles amam o seu Senhor. A glória, irmãos de Deus, como disse Thomas Watson, é mais valiosa do que qualquer coisa no mundo ou fora dele. E deve ser para nós. Ele vai dizer, ele vai até acrescentar dizendo assim, que é melhor que todas as coisas no mundo se acabem, que os homens não sejam salvos, ou até mesmo que os homens e anjos sejam aniquilados, destruídos deste mundo, do que Deus perder uma joia de sua coroa, um raio de luz da sua glória. A glória de Deus é mais importante do que todas estas coisas que acabei de mencionar. Então você deve entender que a nossa verdadeira satisfação, o nosso verdadeiro gozo como cristãos, não estará em apenas receber gratuitamente paz, alegria, abundância ou qualquer outro bem das mãos de Deus neste mundo, mas glorificá-lo e desfrutar da sua bendita presença. O homem, então, irmãos, concluindo, o homem que ama a Deus, em qualquer circunstância, não importa qual seja, em abundância, prosperidade ou em faltando, terá como perspectiva final a exaltação de Deus em tudo. Ainda que isso seja muito difícil para ele. Qual deve ser a nossa maior ambição, irmãos, neste mundo? A nossa maior ambição deve ser a glória do Senhor. É isso que nós cremos, é isso que nossa fé nos ensina, como nos lemas da Reforma Protestante. Soli Deo glória, somente a Deus a glória. Isso é o que deve guiar, então, a nossa vida aqui nesta nossa peregrinação neste mundo. Tenha sempre em vista, meu irmão, a glória do Senhor. E então, mais uma vez, voltando à pergunta, qual é o fim? Qual é o fim supremo e principal do homem? Resposta, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Amém. E aqui nós concluímos esse primeiro estudo nosso. Algum irmão tem